Cristo, bem-vindo! Então, agora até o final do ano, nós vamos aprender a amar. E todas as nossas lives vão falar sobre o amor, o verdadeiro amor. O amor incondicional, o amor do Cristo, tudo baseado em um curso de amor e um curso em milagres, tá? Bíblia, alguma coisa, se vier, a gente vê lá, porque os exemplos geralmente já estão aqui, né? Lá ele fala em parábolas, aqui ele já traz bem específico, porque isso aqui são treinamentos, né? Um curso em milagres é um livro que Jesus trouxe para ensinar a operar milagres. Um curso de amor é um livro que Jesus trouxe para ensinar a amar. Por quê? Porque nós não sabemos amar. E ele diz isso muito claramente. Hoje eu vou começar pelo final do livro, porque nós fizemos os 40 dias no topo da montanha com Cristo. E depois desses 40 dias, a gente teve o que Jesus nos trouxe, de que nós já somos o realizado e que nós precisamos ganhar firme confiança em ser quem nós somos. Aí as últimas 2 lives a gente falou sobre isso, né? Quem nós somos. E agora, então, eu vou trazer o diálogo desvelado, que é o final dos 40 dias, tá? Que é quando Jesus finaliza os diálogos. Ana, por que tu vai começar pelo final do livro? É o final mesmo. Gente, meu livro tá todo diálogo desvelado final, ó. Por que tu vai começar pelo final? Porque nós fizemos os 40 dias, que é a última parte do livro. A gente fez os 40 dias, que é no topo da montanha com Cristo. Nós finalizamos no dia 4 do mês passado, de novembro de 2024, para quem está vendo esse vídeo gravado. E esse é o final do livro, né? Então, ele concluiu a parte do aprendizado no tempo de Cristo, parte 3, nos dizendo que vós sois os realizados. Amados irmãos e irmãs, vós sois os realizados, né? E aí vem ao encontro daquilo que a Nanda recebeu no atendimento que ela estava fazendo para outra pessoa, não era para mim. Ela estava atendendo um paciente, um cliente, né? Um consulente. E nesse atendimento, Jesus falou para ela que todos nós já somos iluminados, né? Que é a mesma coisa que ele fala aqui, que é a mesma coisa que eu falo para vocês o tempo todo. Mas dessa vez entrou no coração dela, né? Que todos nós já somos iluminados. Que a gente só precisa lembrar disso. A gente só precisa tirar o ego de lado para que a gente possa manifestar a nossa iluminação. E ele disse ainda para ela que eu só consegui chegar, eu só consegui ter esse acesso de memória que eu tenho, saber que eu sou realizado, saber que eu sou iluminada, expressar minha luz porque eu tinha fé. Mesmo durante todo o processo, mesmo durante toda a minha vida, gente, durante toda a minha vida. Como eu falei para vocês, o meu pai é alcoólatra, minha mãe tinha essa mediunidade que ela não sabia utilizar, e aí os espíritos acabavam atormentando muito ela. Então a gente foi criado meio solto, meio sem referência, né? E mesmo assim eu sabia que depois daquela noite escura, daquela noite que meu pai gritava, brigava, xingava, né? Aquela noite de sofrimento, ia clarear o dia e eu ia ir para a escola. E ia ser bem legal, eu ia ver outras pessoas, eu não ia ter gritos, né? Então, eu sempre foquei no copo meio cheio, sem perceber. É aquela coisa que a gente tem, você focou a vida inteira, que eu tenho certeza, no copo meio vazio. Então, podia ter sido uma menininha resmunguenta, que se achava a sofrida, a vítima, né? Ai, não dormi a noite inteira, meu pai ficou brigando, ficou gritando, né? E não, eu sabia que o dia ia amanhecer e que eu ia ir para a vida de forma diferente,
que eu ia poder ver meus colegas, ver meus professores, falar de outros assuntos. Então, eu sempre gostei de estudar também por causa disso, né? Porque eu saía de casa. Gente, o que eu quero dizer pra vocês é assim, ó, na vida, sempre vai ter o que você gosta e o que você não gosta. O ego sempre vai ter isso. Sempre vai ter. Até você despertar, sempre vai ser assim. Sempre. Depois é outra história, mas até despertar sempre vai ter o que você gosta e o que você não gosta. E você pode focar naquilo que você quiser, né? Tem uma palestra do professor Hélio Couto que ele fala de um psiquiatra judeu que estava preso num campo de concentração. E ele disse, olha, eles podem me prender, eles podem prender o meu corpo, mas eles não podem prender os meus sentimentos e a minha alma. Eu sinto e penso o que eu quiser. E eu tô livre. E ele se viu livre, morando numa cidadezinha próximo, sabe? Fora dali. E teve um dia que deu um problema lá, não sei o que, nas contagens, e ele conseguiu escapar e ele foi morar naquela cidadezinha. Entende? Então, tudo depende do que você vê. Se durante toda a tua vida tu ficou preso, se durante toda a tua vida tu andou em sofrimento, se hoje você não tem um relacionamento como você quer, que eu vejo quanto isso é tortura, né? Se hoje você não tem dinheiro, abundância como você gostaria de ter, ou se você hoje não tem a liberdade financeira para fazer o que você gostaria de fazer, qualquer coisa nesse sentido, o reconhecimento que você gostaria de ter, só veja pelo outro lado, veja o copo meio cheio, sabe? Porque existe um copo meio cheio. Existe aquela manhã que tu acorda e vai para a escola e vai falar de outros assuntos. E se não existe hoje na tua vida, faça isso existir com a caridade. Eu já te falei sobre isso. Vá no centro espírita, vá na igreja, vá numa creche, vá num lar de idoso e sirva. E sirva. Isso vai te dar dopamina, serotonina, hormônios do bem-estar. Você vai receber abraços, você vai receber gratidão, você vai receber carinho. E isso vai fazer o teu copo ficar meio cheio. Deu para entender? Bom dia, minhas gatas. Tô vendo todo mundo aqui. Mas eu tava bem emocionada aqui. E aí eu nem cumprimentei vocês. Sejam bem-vindas. Deu para entender o que eu falei? Sempre vai existir o copo meio cheio. E sempre tu vai poder escolher entre aquilo que tu vê, né? Aí eu cresci, eu fui uma menininha que quis estudar. Eu trabalhava para pagar a faculdade, o meu dinheiro só dava para pagar a faculdade. Aí eu resolvi fazer o curso técnico, pedi um aumento para o meu chefe, porque eu ganhava menos de um salário mínimo, eu ganhava R$ 250, o salário mínimo era 350. Aí eu pedi pro Perini um aumento, ele me deu esse aumento de R$ 100 para eu poder fazer o curso técnico, que era... o curso técnico acho que era 200 e poucos reais, aí eu fiz uma disciplina na universidade que era 110 na época, né? E aí eu fui, segui, fiz o curso de corretora de imóveis, fiz a faculdade, aquele ano foi um ano, não sei se foi um ano e meio ou um ano, acho que foi um ano do curso técnico, que é aula todas as noites, das 7 às 10h30, e eu fazia no vespertino, saía da imobiliária uma vez por semana para fazer a disciplina de história, que fazia faculdade de história. E o que sobrava de dinheiro para mim? R$ 20. R$ 30. Sobrava R$ 30. Desses R$ 30 eu pagava 17 academia. E o resto era para pegar xerox na faculdade. Não tinha dinheiro para tomar um café, para pegar um ônibus, para nada, além disso. Então eu ia de carona, voltava de carona, ou a pé, que eu morava perto da universidade, mais longe do curso. Aí depois, com 22 anos, eu comecei a namorar, e meu namorado me levava, me buscava, né? E assim foi indo.
Então, a gente tem que ver também as pessoas da nossa vida, que passaram pela nossa vida, pelas quais a gente é grato, né? Esse namorado que eu tinha era muito legal comigo, ele me emprestava o carro, quando eu comecei a ser corretora de imóveis, que eu não tinha carro. O Perini mesmo, meu ex-chefe, emprestava o carro dele para mostrar imóvel, me tratava que nem filha. E tudo isso por quê? Porque eu não era uma menina mal-humorada, brava, que reclamava da vida. Eu era uma menina alegre, que eu era muito feliz porque eu conseguia pagar minha faculdade, era o meu sonho. Eu sempre lembro do Geraldo Rufino, não sei se vocês conhecem ele, quem não conhece, conheça, que é um brasileiro que vale a pena conhecer. E ele diz que ele tinha 7 anos e ele ficou órfão, e tinha os irmãos dele e o pai, todos trabalhavam. E o que ele ganhava, ele era muito feliz, porque o que ele ganhava dava para ele comprar o pão e a manteiga de toda a família para o café da manhã. Então, quem pagava o café da manhã da família era o Geraldo. E ele não pensava, eu tenho 7 anos, eu sou um desgraçado que tem que trabalhar, morava na favela. Sou um desgraçado que tenho que trabalhar, sou um coitadinho, eu tenho 7 anos, em vez de brincar, eu tô indo trabalhar. Eu vou pra escola e vou trabalhar. E ainda o meu dinheiro vai todo pro café da manhã da minha família. Não sobra nada para eu comprar brinquedo, minhas coisas. Entende? É tudo como você vê. E hoje ele é um dos brasileiros mais bem-sucedidos, né? Financeiramente e em tudo. Geraldo é feliz, Geraldo é alegre, Geraldo é bem-humorado. É maravilhoso. Entende o que eu quero dizer? Então, como você vê a vida vai fazer a sua vida ser. Lembre-se sempre disso. A sua vida vai ser exatamente como você a vê. Se você vê a sua vida como uma vida desgraçada, do qual você é a vítima e não tem poder sobre ela, assim será. Se você vê a sua vida de uma forma amorosa, que você tem todo o poder o tempo todo e o quanto você recebe bênçãos de tudo e todos o tempo todo, isso também o professor Hélio Couto fala no Sacrum Universo, uma série que ele tem fechada. Sagrado Universo. Se você vê tudo como sagrado, você se ilumina rapidamente e a sua vida passa a ser uma vida sagrada. E o mundo todo reage a ti como você sendo sagrado. Só depende da forma como você vê a sua vida, você, tudo e todos o tempo todo. Então veja tudo como sagrado, como sendo Deus. Você não pode pensar que fez um aborto e que fica por assim porque a menininha te perdoou e tá tudo bem. Não é assim que funciona. Isso não é julgamento. É sagrado. Existe uma sacralidade em tudo. Tudo é sagrado. Tudo é Deus o tempo todo. Eu não tenho o direito de ser um idiota, um imbecil e achar que Deus tem que resolver a minha vida, ou que alguém tem que resolver a minha vida, ou que Jesus tem que vir resolver a minha vida, se Ele me deu o poder de resolver. Eu vou ser uma criancinha mimada, me vitimizando, ou eu vou ver o poder de Deus que eu sou, que eu tenho, e vou pensar, sentir e agir de acordo com isso. Porque a ação só vem do teu pensar e do teu sentir. Tanto é que em um curso em milagres, Jesus diz, eu nunca vou falar sobre as tuas ações, porque eu não me preocupo com isso. Elas são reflexo do teu pensar e do teu sentir. Eu me preocupo com isso, com o teu pensar e o teu sentir. Vamos reverter, porque tá tudo errado. E tá errado, sim. Você se sente separado. Você se sente vítima. E isso tá errado, porque não é verdade.
Você é o Cristo. Você é Deus em manifestação. E tudo e todos também o são. E ponto. Se tem uma frase de Ana Long que vocês podem recortar, que vocês gostam de fazer os cortes, é essa. Você é o Cristo. Você é sagrado. Você é o Filho Santo de Deus iluminado. Só não enxerga. Porque você prefere viver na ilusão do ser separado. Do pobre pequeno pecador. Da mesma forma que a frase do professor Hélio Couto é: casa, carro, apartamento, a minha pobre pequeno pecador. Você gosta de ser o pobre pequeno pecador. E quer que alguém venha resolver a tua vida. Sendo que esse alguém é tu mesmo, que tem todo o poder de fazer ela exatamente como tu quer que ela seja, com um simples pensamento. Ontem a Camila recortou aquela parte da técnica que eu digo para vocês, exatamente isso. Não gosta do que tu tá vendo? Visualize outra coisa. O que tu tá vendo, que tu chama de realidade, que é a manifestação, é tão ilusão quanto o teu pensamento. Então, pense outra coisa, que aí a ilusão manifestada será outra. Verdade é só criação, é só o Cristo que cria, é só o Cristo que conhece a verdade. E quem é o Cristo? Todos nós, desmemoriados. A partir do momento que a gente se rememora, todos nós somos o Cristo consciente, criadores da realidade com Deus, co-criadores. Então, a gente só se torna co-criador quando desperta o Cristo em nós. E podem falar o que quiser. Eu rebato qualquer argumento de qualquer um, de qualquer treinadora famosa, de qualquer pesquisador. Eles não chegaram lá. Eles não sabem o que é consciência crística. Eles não podem falar. E eu posso. E é assim. Desperta e cria. Conforme a vontade do Pai, que é a mesma da tua. No final das contas é isso. Aquele teu desejo mais profundo é o desejo do Pai para ti. Aquele teu desejo mais intenso no seu coração, aquilo que você sente desde criança que você veio para fazer, é o desejo do Pai no teu coração. Se é o desejo do Pai do teu coração, é porque pode acontecer e deve acontecer. Você bloqueou isso a vida inteira. O reinstall é a ferramenta para reinstalar isso, tá? O reinstall faz a reinstalação do projeto divino original. Então, desde pequeno você tem um negócio no seu coração que você quer fazer, que você deseja fazer. O mundo foi te dizendo que não era possível. Você foi acreditando que era o pobre pequeno pecador. Você rejeitou o projeto de Deus para a tua vida. Você rejeitou o projeto divino original do seu eu superior, do seu anjo da guarda, do seu mentor. Seu mesmo, em estado puro de consciência. Você rejeitou Deus em cada escolha que você fez aqui. E agora é necessário fazer a reinstalação do projeto divino original. Ferramenta para isso, reinstall. Depois de reinstalado o projeto divino original, tá? Aí, a partir do ano que vem, você desperta a consciência crística. Primeiro reinstala, tá? Quem quiser fazer o reinstall, ele é tabelado pelo Carlos Torres. É uma formação terapêutica que eu fiz e vários fizeram. E você também, caso sinta no seu coração, também pode fazer. Mas quem quiser fazer o reinstall comigo, fala comigo. E a partir de janeiro eu tô abrindo a agenda para isso, porque essa semana e semana que vem já tá cheio, tá? O preço é R$900, é tabelado, 3 encontros. Por enquanto, agora a gente tá em 2024, é esse o valor. Se mudar, mudou. Muda para todo mundo, tá? Enquanto eu faço o reinstall na pessoa, eu recebo muitas informações, tá? Inclusive eu faço até recolhimento. Ontem eu estava atendendo uma das pessoas que eu atendi, eu tive que fazer um recolhimento, porque eu senti uma presença de obsessor.
Então, acontecem muitas coisas no atendimento e com cada um que você fizer vai ser diferente. Comigo é assim, né? Então, acontecem muitas coisas durante o atendimento. Muitas coisas. E é bem legal. E a egrégora que conduz esse trabalho é Jesus, Maria e o apóstolo João. Tá? Eles que conduzem, eu só direciono e vou resolvendo os PT que aparecem no caminho. Que tentam impedir a execução do trabalho, né? É um trabalho maravilhoso, é um trabalho canalizado pelo Carlos Torres. Eu canalizei lá junto com ele, eu estava canalizada. Eu que recebi a informação do que o Reinstall fazia, que é reinstalar. Eu disse, Carlos, tu percebeu o que o Reinstall faz? Ele reinstala o projeto divino original. E ele mudou todo o material dele conforme aquilo que eu recebi para ele. Porque quando a gente é consciência crística desperta, e o Carlos também já é, e o filho dele também, a gente recebe junto. Então se unem dois Cristos, então imagina o que é, né? A gente acaba recebendo junto. Tá, amores? Vamos lá então para o diálogo desvelado. Foi meia hora de conversa, mas eu tenho certeza que essa conversa, se bem entendida, vai mudar a tua vida. Cada vez mais a gente tá recebendo a manifestação do amor de diversas formas, até que todos entendam e sintam o que é o amor do Pai. E manifestem aqui na forma. Bora lá. No diálogo desvelado. O seguinte texto foi recebido por Mari Perron em 2002. Mari Perron é a canalizadora de um curso de amor. Uma escritora norte-americana, se eu não me engano, ela também é psicóloga, trabalhava numa universidade lá. Então, ele pega arquétipo, né, de sábia para trazer isso, até para gerar instantaneamente, né, por exemplo, eu também tenho esse arquétipo da sábia, da Atena, né? Então, ele pega pessoas que têm esse arquétipo, né? Da cientista, da pesquisadora, né? E que tem um coração disposto a render-se, né? Nem sempre o coração de quem ele pega é o mais puro e o mais perfeito, mas é um coração disposto a render-se. Isso é importante. Não tem estrutura e não pode ser um modelo de diálogo. Imagine iniciar uma conversa com duas pessoas diferentes em dois momentos diferentes, né? Cada uma para um lado, com uma concepção do tipo de diálogo que poderias ter. Precisão e perfeição são possíveis apenas para estruturas, não para os seres. São possíveis apenas para os sistemas, não para a liberdade. Portanto, o sistema da liberdade é um sistema imperfeito, embora também esteja próximo da perfeição. Exatamente por esta razão. A imperfeição do sistema é a perfeição. Olha que lindo. Há também... A liberdade não pode ser sistematizada, mas existe como uma ideia de que todas as vozes devem ser ouvidas, que as próprias ideias têm uma existência que não pode ser negada através da discórdia. Em diálogo, podes experimentar estar livre da estrutura e estar livre de ideias de perfeição e precisão. O diálogo é uma arte imprecisa e um ato não premeditado. É uma experiência do que está acontecendo no momento, que é tudo o que a experiência é na verdade. No diálogo, experimenta-se a si mesmo e ao outro em um único ato. Um diálogo, um ato em uníssono ou em união. No verdadeiro diálogo, experimenta-se movimento, existência e expressão. Movimento, existência e expressão é igual vida para Cristo. Tá?
é a expressão da vida. Movimento, existência e expressão. Tudo que tem movimento, existência e expressão tem vida. E é filho de Deus. O fluxo desimpedido do diálogo é como uma corrente de água desimpedida. Uma ação sem impedimento, uma ação desimpedida, é um movimento irrestrito que é um com o ser e a expressão. O movimento desimpedido é um com o ser e a expressão a todo momento e de todas as maneiras, porque a restrição é obra do ego. É uma restrição do verdadeiro ser, né? É isso que eu tentei explicar para minha irmã em relação a horários. Eu não sou boa com horários, eu nunca fui. Isso sempre me foi muito, muito ruim para mim. Até que eu entendi que eu sou livre. Eu não tenho... Ai, Ana, mas tu tá faltando respeito com as pessoas por não ser extremamente pontual. Não, eu sou livre. Seja livre tu também. Quem botou o limite? O ego. Livre-se dele. A aceitação rompe a barragem da restrição e liberta o fluxo. Nem a montanha, nem os vales do nível do solo causam ou restringem o fluxo. A montanha e os vales também estão dentro de ti, onde existem como dois níveis da experiência do que está acontecendo no momento. A única voz e as muitas vozes também estão dentro de ti, onde existem como dois níveis de experiência do que está acontecendo neste momento. Como os dois níveis de experiência existem, ou seja, quando você dialoga com algo ou com alguém, porque a gente pode dialogar com experiências, né? Com algo. Quando a gente dialoga, isso está dentro de nós também. O nosso irmão que dialoga com a gente está dentro de nós. É tudo com nós, tá? Nós somos o todo em miniatura. Como os dois níveis de experiência existem no mesmo momento, eles coexistem, ou em outras palavras, existem como um só. Isso existem como um só e, no entanto, são distintos. Contanto que nenhum dos dois seja restringido, isso é união com ou comunhão. Dois níveis distintos de experiência em união. Quando os dois níveis distintos desaparecem, não há experiência de união, apenas união, mas a ação é a mesma. Uma não é melhor ou mais desejável que a outra, são apenas diferentes. A união jamais nega o ser, mas a união plena nega a experiência do ser. Quando a experiência do ser deixa de existir em uma ação particular, as leis daquilo que chamas de realidade cedem. Gente, parece só uma frase isso aqui, mas prestem atenção o que é isso. Eu chego a ficar arrepiada. Isso é milagre. O que é milagre? Milagre é quando as leis do que a gente chama de realidade cedem. É quando eu invoco a vontade de Deus, a manifestação, e ela se manifesta. Ou seja, você estava com uma dor de cabeça, eu invoco a vontade de Deus e ela para. Como isso acontece? Você transcende as leis do mundo, você ignora as leis do mundo e elas não têm mais poder sobre você. Olha o que o Cristo tem poder de fazer. Dá para fazer isso com poder mental? Dá, mas não é a mesma coisa que a cura espiritual que eu ensino nos meus cursos. A cura espiritual, ela vem da sua consciência de saber que aquilo é irreal. Olha isso. Quando a experiência do ser deixa de existir em uma ação particular, as leis... Então eu não ajo mais eu sendo a Ana Long. Eu ajo eu sendo eu e você ao mesmo tempo, e Deus ao mesmo tempo, e o Cristo ao mesmo tempo, que é a técnica que eu ensino para vocês, a ponte de luz. Aquela técnica é isso. O Ho'oponopono, como o Dr. Hyolen ensina, é isso. O EFT é isso, gente. Se feito como eu ensino. Porque se for feito como os outros ensinam, é reprogramação mental e é puro ego.
tá? Quando os níveis distintos desaparecem, não há experiência de união, apenas a união. Mas a ação é a mesma. Uma não é melhor ou mais desejável do que a outra, são apenas diferentes. A união jamais nega o ser, mas a união plena nega a experiência do ser. Ou seja, não tenho mais uma experiência individual. Quando a experiência do ser deixa de existir em uma ação particular, as leis daquilo que chamas de realidade cedem e o impossível se torna possível. Milagre. Quando eu me torno você para te levar dentro do corpo de Cristo, acontecem milagres. Quando eu alinho os teus corpos e faço você subir pelo cordão gelatinoso e adentrar no teu estado puro de centelha, acontecem milagres. Por que que eu consigo fazer isso? Porque eu sei que eu já sou você, que eu já sou o obsessor, que eu já sou o mago negro. Eu não vejo dois nunca. Entendeu? Eu só parei de me tornar os magos negros porque eu estava sendo muito chipada e isso estava interferindo na canalização direta do Cristo. E aí ele me pediu para me proteger. Mas eu vou me proteger de quem? Se eu sou você, se eu sou o mago negro. Entendeu? Essa é a minha consciência real. Essa é a minha consciência real. É isso que eu sinto, é isso que eu sou, é isso que tu é. Quando eu digo que eu conheço o teu pensar e o teu sentir melhor do que tu mesmo, é porque é verdade. Quando eu digo que Cristo está dentro de ti, dentro de todos, e Ele não tem como se separar, é porque é verdade. Eu sei que é difícil a gente, enquanto indivíduo, consciente de uma individualidade, entender isso e experimentar isso, mas é verdade. E quando a gente entra em fase com a verdade, ela se manifesta. E não precisa fazer força nenhuma para amar os irmãozinhos uns aos outros de forma incondicional, porque tu é tudo e todos o tempo todo, e tu é Deus, e Deus é puro amor. Então, o amor incondicional acontece naturalmente, né? E às vezes, amar é dizer, você está errado. Você é uma criança de 5 anos, não sabe nem quando é noite, quando é dia, não é um médium bosta nenhuma, não entende nada de espiritualidade, não é iluminado coisa alguma, entende? E aí a pessoa termina a amizade com você. E isso é assim, entende? Um dia eu vou, talvez, receber uma forma mais delicada de falar a verdade. Hoje eu não consigo, eu fico canalizada e ela vaza. E é bem assim, ó, flecha. Entende? E eu sei mesmo mais que tu. E isso não é narcisismo. Entende? Eu sei porque eu conheço o teu pensar e o teu sentir. Porque eu sei quem tu é eu. Tu é o Cristo. E por mais que o teu ego sapateie e pense um monte de coisa diferente, tu não deixa de ser o Cristo nunca. Tu não deixa de ser o iluminado nunca. Tu não deixa de ser puro amor nunca. Por mais que tu mate, que tu roube, que tu faça abortos, que tu odeie o teu irmão, tu ainda assim é Cristo. Só que graças a Deus, o Pai não libera o poder de criação para esses desmemoriados. Para nós mesmos desmemoriados, né? Ele só libera o poder dele de criação para nós. Ele libera o de manifestação. Então, a gente faz um monte de merda aqui, porque a gente tem todo o poder de manifestação. Mas o de criação, que é aquilo que não pode ser desfeito, ele só libera no momento que tu sente o amor incondicional, que tu sabe que é tudo e todos o tempo todo e é Deus. Entende? Porque é tudo junto, a consciência vem toda junto, é um pacotinho que desce, tá? Ai, Jesus fala, milagres acontecem, a cura ocorre, uma nova realidade existe,
uma realidade em que não há nenhum objeto de experiência, não há observador nem observado, ninguém em ação e ninguém sobre quem recai a ação, nenhum doador, nem receptor, nenhum intermediário, apenas união. Isso é o estado de ponto zero. É aquilo que acontece quando eu ensino a fazer as curas espirituais. Eu me torno meu irmão, chamo Cristo em presença para trazer o seu amor e a sua luz e silencio, eu entro num limbo. Eu e o meu irmão, porque eu já me tornei ele, então ele está aqui dentro de mim, ele me autorizou, né? Eu me torno meu irmão, eu entro nesse limbo e tudo cede. Não há dois, não há pensamento, não há sentimento, não há nada. É um estado puro, né? É isso aqui que está descrito aqui. Nenhum doador, nenhum receptor, nenhum intermediário. Apenas união. O que se deseja agora, no entanto, é a experiência da união. A experiência da união é a experiência de dois níveis distintos de experiência. Isso aqui eu vou ter que continuar amanhã, tá? Vai ter que ter 2 lives, quem vê depois gravado, vai ter que ter 2 lives sobre isso, porque é muito intenso. O que se deseja agora, no entanto, é a experiência da união. A experiência da união é a experiência de 2 níveis distintos de experiência. Esses 2 níveis distintos de experiência podem ser integrados em um só nível de experiência. Um nível de experiência capaz de dobrar as leis daquilo que chamas de realidade, na mesma ação que a união plena, de maneira que a única diferença seja a capacidade de experimentar a experiência como um ser diferenciado em união. Por isso eu tenho que ir traduzindo tudo, mas eu vou devagar, você vai entender tudo. Te garanto que vai. Eles me mandaram para isso, tá? Essa integração dos 2 níveis de experiência é o que foi chamado de elevação do ser da forma. Você vive na forma e ao mesmo tempo no Cristo. Então a gente eleva a forma ao ser e manifesta na matéria ou na realidade manifestada, tá? Que é uma ilusão. E a sustentabilidade da consciência crística na forma. Então, o meu livro 2 vem trazer isso. Meu livro 1 é um protocolo para despertar, que vai ser lançado até março. O livro 2 ensina a sustentar, tá? Porque muitos despertam com o curso em milagres, isso aconteceu, com várias experiências, e regridem, desiluminam, porque começam a agir, pensar e sentir de acordo com o ego, com o velho, né? E eu mesmo passei por essa experiência. Eu queria trabalhar com a espiritualidade da mesma forma que eu trabalhava com imóveis. Porque eu tinha sucesso. Então, no mundo, sucesso financeiro, reconhecimento e tudo mais. Então, eu queria ser a Ana Long, e depois de iluminada, tá? Depois de Cristo desperta. E eu queria que o meu trabalho espiritual fosse igual ao meu trabalho na imobiliária. E eles demoraram 1 ano para me desdobrar. Para eu aceitar que o meu trabalho espiritual é como a divindade me guia, me orienta, que a divindade, toma posse de mim, né? Quando você despertar, você vai ver que você se torna a própria divindade. E o teu pensar e o teu sentir entra em fase com o da divindade para ti. Você entra em união nessa experiência aqui, né? Então, o que a divindade faz? O teu pensar e o teu sentir passa a ser o dela e o da divindade passa a ser o seu. Não existe 2 pensares e sentires, eu penso assim, a divindade pensa assado. O teu pensar passa a ser o mesmo do Cristo, né? Você é Cristo consciente. E eu demorei 1 ano teimando que eu queria trabalhar como a Ana Long trabalhava. E eu queria trabalhar como ela trabalhava, porque o jeito que ela trabalhava dava dinheiro, o jeito que ela trabalhava tinha sucesso, né?
E aí eles demoraram 1 ano para me dobrar. Mesmo eu achando que eu sou super rendida. Para aceitar que o trabalho agora é diferente. E para eu aceitar vender meus cursos, para eu aceitar vender meu trabalho também. E viver disso e não mais de venda de imóveis, né? Porque, que nem eu disse para você vende um apartamento de 1 milhão, você ganha 60 mil de comissão. Para ganhar 60 mil, eu preciso fazer 60 atendimentos. Atender mais de 60 pessoas, né? E isso tu vende em um imóvel, gente, um imóvel. Aí você vai ter que atender 60 pessoas ou vender 60 cursos. Eu não sei como é que vai ser o preço do meu curso do ano que vem. Mas entende? Tem que fazer muita coisa para ganhar 60 mil. Que antes tu vendia um imóvel. Então, para mim era difícil entender como é que eu vou ganhar o que eu ganhava vendendo curso, vendendo atendimento, né? Mas é assim que tem que ser, é assim que vai ser. Eu vou viver de espiritualidade, do meu trabalho espiritual a partir do ano que vem. É claro que eu vou botar outros 2 negócios também, porque eu gosto de ser uma empresária. E aí eu vou colocar umas sócias para fazer esses outros negócios. Eu vou pegar um sócio para imobiliária e um sócio para loja. Vou botar uma loja. Por quê? Porque eu tô me reinstalando. Eu tô seguindo meu projeto original. Eram coisas que eu sempre gostei. Eu sempre gostei de ter essa coisa muito profunda e essa coisa bem, vamos dizer assim, superficial. Eu li aqueles livros de história, aquelas teorias marxistas, positivistas, nossa, aquela profundidade, né, que manifestou aqui na nossa vida prática, porque o sistema capitalista que a gente vive hoje vem de uma forma de pensar. Então eu estudava tudo isso e aí eu gostava de ler A Boa Forma, que era uma revista que existia, que hoje nem existe mais, acho, tanto a revista, né? E eu gostava de fazer isso, eu gostava de ir para academia ao mesmo tempo que eu amava ir para uma biblioteca. Eu sempre fui assim. Eu precisava disso, sabe, para não enlouquecer. Porque senão eu ia enlouquecer, porque é muito complexo, né? Imagina eu agora acessando a consciência crística, pensar e o sentir do Pai dentro da minha parte do que eu tenho para acessar, você vai ter a sua parte para acessar dentro da consciência crística. E eu não viver aqui no humano, porque antes eu não vivia. Eu tava lá. Eu aqui só subsistia. Então agora eu tô reintegrando a forma, eu tô voltando a viver no humano. Eu tô voltando a fazer coisas humanas, né? Eu fiz a cirurgia, eu voltei a me importar com o corpo, que eram coisas que não tinham o mínimo interesse para mim. Não tinha. Então, me foi pedido para fazer essa reintegração, porque eu tenho que ser a vida exemplar de como é viver na forma, cuidar desse templo que tem a consciência do Cristo, né? Ver esse corpo como um templo que serve à divindade, porque se eu não tivesse encarnado, vocês não estariam ouvindo a minha voz. Eu não estaria aqui fazendo esse trabalho se eu não tivesse o corpo. E se não fosse um corpo agradável aos olhos, vocês não iam querer ser como eu. Entende? Vocês não iam querer ser como eu. Porque o objetivo da divindade é me deixar bem gata para que vocês desejem ser como eu. Me deixar bem financeiramente para que vocês desejem ser como eu. Me deixar num relacionamento amoroso feliz para que vocês desejem ser como eu. Esse é o objetivo. Ser as influencers de Deus. Tem uma parte aqui de um curso de amor que eu estava lendo, né, na época. E aí eu disse, meu Deus, Jesus quer que a gente seja os influencers de Deus. Ele quer que a gente tenha uma vida exemplar, próspera e observável, para que as pessoas observem a nossa vida e digam, Ana, como é que a tua vida é assim? Eu quero uma vida igual da tua, como é que eu faço? Esse é o objetivo todo de um curso de amor. Que nós nos tornemos Cristo consciente, vivendo bem numa forma, e aí as pessoas desejem ter a nossa vida. O ego tem que sentir desejo pela nossa vida. Para quê?
para que ele também busque isso, porque o desejo vem através do ego. Porque se antes era assim, os iluminados, todo mundo queria ter um iluminado do lado. Todo mundo queria ter um Jesus Cristo do lado, um mago, um operador de milagres. Mas ninguém queria ser esse operador de milagres. Ninguém queria ser esse que tem essa vida. Só que é ele do lado. A gente quer Jesus Cristo junto com a gente. A gente não quer ser Jesus Cristo. Entendeu? Então vem esses influencers de Deus manifestando uma vida próspera, abundante e milagrosa, observável, para gerar desejo para que os outros queiram ter essa vida também. Para dizer, olha, a vida com Deus é boa e é aqui, não é depois da morte. Aqui também Deus quer que tu tenha uma boa vida, que tu viva o capítulo 31 de Um Curso em Milagres, o sonho bom. Que tu viva o sonho bom aqui. Esse é o desejo do Cristo. Que tu seja observável, que as pessoas queiram ser que nem você. Queiram ter uma vida que nem a sua. Um corpo que nem o seu. Um marido que nem o seu. Um trabalho que nem o seu. Uma alegria que nem a sua. Uma disposição que nem a sua. Um bom humor que nem o seu. Uma alegria de viver que nem a sua. Então esse é o objetivo. Hoje, o objetivo de Um Curso de Amor, o objetivo desse livro é o quê? Te ensinar a amar e te tornar um exemplo para que as pessoas queiram ser que nem você. Então a gente vai ficando cada vez mais bonito, cada vez mais simpático, cada vez mais leve, cada vez mais bem-sucedido em todos os sentidos, para gerar desejo de as pessoas serem como nós. Olha que incrível. Não é legal? Jesus é um gênio. Gente, quanto mais eu conheço, mais eu vejo quanto eles são geniais. A divindade é genial. Se a gente acha que existe algum gênio encarnado, ele tá longe. Né? Tá bem longe. Vamos lá, então. Eu vou só concluir essa página aqui hoje. E aí eu vou ler 2 por dia, gente, porque isso aqui é muito intenso. Eu não vou fazer tudo de uma vez, porque senão eu corro. E isso precisa entrar no teu coração. Entende? O diálogo desvelado precisa entrar no teu coração. Esse diálogo com o teu Cristo interno, com o Cristo interno, precisa entrar no teu coração para que tu manifeste a divindade que tu é. Tu precisa experimentar a beleza de ser o Cristo. A beleza de ser o Filho de Deus, a beleza de ser incrível. Porque é isso que nós somos, incríveis. Nosso Pai nos criou a sua imagem e semelhança. E a gente manifestou o contrário o tempo todo. Reinstall. Gente, faça um reinstall. É uma ferramenta canalizada. Gente, quem puder, faça. E quem não puder, faça do mesmo jeito. A gente faz parceladinho em 10 milhões de vezes. Tá? Vamos fazer o reinstall. Vamos fazer o reinstall. Aproveita enquanto eu ainda faço esse tipo de trabalho pessoal. Porque não vai mais dar para fazer. Não vai. E eu abri essa sessão de fazer esse trabalho pessoal porque precisa fazer essas reinstalações. Teu projeto Divino Original precisa ser reinstalado para que tu trabalhe com o que tu veio trabalhar. Para que tu continue ou termine o relacionamento e se relacione com quem tu veio para se relacionar. Para que a tua vida se readeque ao projeto Divino Original. E não ao projeto de dor, sofrimento do ego. Ou de apatia. Muitos estão apáticos. Né? Aí você tem 40 e poucos anos totalmente apático. Aí quando chegar nos 50 vai ficar apavorado. Porque viveu uma vida inteira, praticamente, desconectado contigo mesmo, com a tua essência divina. Entende? É muito triste isso. É muito triste. Né? A gente viver uma vida que não é a nossa vida, que não é aquilo que a gente veio fazer. Então façam um reinstall. Ele é maravilhoso. Maravilhoso.
E eu só vou guiando e vou resolvendo os problemas que aparecem no meio do caminho. Quem faz a reinstalação é Jesus, Maria e João. Tá? Eu só direciono o trabalho. E é maravilhoso, 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 maravilhoso. Tá? Uma ferramenta incrível. Vamos lá. Essa integração dos dois níveis da experiência é o que foi chamado de elevação do ser da forma e a sustentabilidade da consciência crística na forma. Não há forma sem a experiência da forma. Sem a experiência da forma, há apenas união. O diálogo no topo da montanha permitiu que participasses em dois níveis de experiência ao mesmo tempo. Quem fez os 40 dias no topo da montanha sabe disso. Quem não fez, faça, tá? Porque isso é um antes e um depois da tua vida. O diálogo no topo da montanha permitiu que participasses em dois níveis de experiência ao mesmo tempo. Não apenas a experiência simultânea no topo da montanha e dos vales no nível do solo, mas a realidade simultânea do diálogo contínuo e da experiência de viver. Então, a gente estava no diálogo com Cristo no topo da montanha, ao mesmo tempo vivendo aqui no mundo manifestado. Né? Agora é chamado a praticar a integração desses dois níveis. Agora é que pega para capar. Pode haver múltiplos níveis, mas são sempre dois níveis. Níveis que representam dualidade. A dualidade que existe naturalmente para o ser da forma. Pois a forma é a experiência da forma. A dualidade que há uma experiência e um experimentador. A experiência da experiência é a vida. A intenção não é escapar dela. E tampouco é possível fazê-lo. A gente não pode escapar da vida, né? Nem desencarnando, a gente continua vivo, né? É por isso que a união foi descrita como tempo fora do tempo. Não se trata de escapar, mas de um portal de acesso. O acesso pleno é necessário para a liberação momentânea do experimentador. Sem ao menos alguma libertação momentânea, a verdadeira natureza do ser que está experimentando a vida permanece desconhecida. Ou seja, nós estamos aqui, nós estamos experimentando a vida e não conseguimos experienciar a vida, manifestar a vida, ser quem nós somos, manifestar a divindade que nós somos. Manifestar a alegria sobre-humana, harmonia, amor, paz, amor incondicional. Essa liberação do ser da forma tem sido a meta da iluminação. No entanto, é apenas o começo. É o começo porque é amor. Não se trata de um ser experimentando o amor, mas do ser sendo amor e sabendo que o amor é o seu próprio ser. O desejo de parar aqui e retirar-se da vida tem sido a resposta de muitos, e eles ancoram a realidade do amor em si mesmos e no mundo. Como sabes, isso não fez do mundo um lugar de paz, tampouco de celebração da vida, embora tenha feito com que o mundo fosse um mundo em que o amor existe como realidade na forma. Isso tem sido crucial. Entretanto, o anseio por experimentar a vida em toda a sua plenitude nunca foi tão forte. Esse é um anseio de não continuar nem de estar constantemente empenhado para manter a liberação da condição do experimentador, mas para incorporar totalmente a experiência através da unidade. Esse é o anseio por ser a experiência. Esse é o anseio de ser a experiência e não de deixar experimentar. Esse é um anseio de experimentar o verdadeiro ser na experiência ou através dela, ao invés de ser o experimentador da experiência. É um anseio de ser, um anseio de estar totalmente vivo e totalmente na vida. Um anseio de não experimentar nenhuma perda, mas apenas ganho. E aqui nós vamos finalizar hoje, tá? Então, a gente vai
parar aqui. Jesus fala muito disso em um curso de amor e um curso em milagres, né? As promessas de Deus são tão maravilhosas que a gente não entende o que ele diz e não consegue nem aceitar para que a gente possa abstrair. Quando Jesus diz que não há perdas, apenas ganho, a gente não consegue entender e não consegue abstrair e não consegue manifestar isso, né? Como assim não há perda, apenas ganho? Gente, se eu sou tudo e todos o tempo todo, se eu relembro a minha real identidade divina, se eu posso experimentar tudo que tem no meu coração, em puro amor, e manifestar tudo, e viver a experiência de forma intensa, profunda e verdadeira. Se isso é assim e se isso é real, e é assim e é real, onde vai haver perda? Não existe perda, apenas ganho. Se Deus é tudo e todos o tempo todo, eu posso perder alguma coisa? Mesmo que eu te dê alguma coisa da forma, eu posso perder alguma coisa? Eu acho legal, eu acho bem interessante em um curso em milagres, quando Jesus fala da questão do pagamento, né, dos psicoterapeutas. Ele forma psicoterapeutas em um curso em milagres, né? Muita gente não se tocou disso, né? Mas é o tipo de psicoterapeuta que eu formo, operadores de milagres. Ali ele fala sobre a questão do pagamento. E ele diz: quem paga sou eu e quem recebe sou eu. Nunca vai te fazer falta o dinheiro que você paga para um psicoterapeuta em milagres. Que a gente não pode usar essa palavra no caso, né? Porque é até crime dizer que tu faz milagres no Brasil, né? Então, psicoterapeutas espirituais. É ele que paga, é ele que recebe. Você acha que você vai pagar o reinstal? Que isso vai te fazer falta? Não vai. É ele que paga e ele que recebe. Entende? Eu tenho certeza que sempre que você quis fazer um curso, o dinheiro veio para você fazer. Eu tenho certeza que sempre quando você não teve dinheiro para fazer o curso, veio alguém dar o conteúdo de forma gratuita. Tudo que você precisa saber, você vai saber. Você vai receber. Toda cura que você precisar fazer, você vai receber. Entende? E você precisa ter um pensamento de abundância, um pensamento de alegria, para que você manifeste a abundância e a alegria. Quando eu recebi técnicas de curas espirituais, a formação, né, que forma operadores de milagres, eu senti assim, meu Deus, eu pagaria 100 mil reais por isso. Porque 1 milhão, se eu tivesse. Porque é a vida, gente. É a vida, é a existência. Cura a existência, os teus antepassados, as futuras gerações. Não tem o que você possa deixar para um filho que não seja melhor do que a cura de todos os karmas, do que a iluminação da família. Através de você iluminado, você contagia. Entende? Não tem o que fazer. É maravilhoso. É maravilhoso. Gente do céu. Vocês estão quietinhos demais. Eu quero que vocês falem comigo aqui. Falem comigo aqui, vocês estão quietinhos demais. Quem perdeu essa live, volta e escuta, porque ela traz muitas revelações, principalmente para a questão de relacionamento e prosperidade. Tem muito ensinamento aqui e a gente até o final de dezembro vai todos os dias conversar sobre o amor, baseado em um curso de amor. A gente vai aprender a amar como Jesus ama, né? Que é, irmãozinhos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse é o segredo, né? Uma hora falaram pro professor Hélio Couto assim: dá a receita do bolo, professor, tu enrola muito, dá a receita do bolo, de como se vive aqui, de como se vive bem aqui, prosperidade, abundância, relacionamento, tudo.
Dá a receita do bolo, professor Hélio Couto, dá a receita do bolo. E aí o professor Hélio Couto disse, a receita do bolo já foi dada há 2000 anos atrás. Irmãozinhos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. De forma incondicional, sem julgamento. Não conseguimos fazer isso. A gente precisa passar pelo desfazer do ego. E esse sentimento brota instantaneamente quando a gente retorna a consciência de nós mesmos, retorna a consciência de que somos o Cristo, tá? Quando a gente relembra que a gente é filho de Deus, quando a gente relembra que a gente é divino, instantaneamente a gente manifesta o amor incondicional, tá? E a divindade passa a guiar a nossa vida. Gente, falem comigo aqui. Tá dando pra entender? Não tá dando pra entender? O que tá acontecendo? Hoje eu nem fiz piada. Hoje nem teve bom humor, né? Bora, gente, fala comigo. Deu pra entender? Manos, coração, qualquer coisa. Amor. Amores da minha vida, mandinhas. Eu vou finalizar a live, tá? E a gente conversa de novo amanhã, às 6 da manhã. Sim, deu, Claudinha. Gratidão. Gente, essa live, vocês estão vendo que eu tô ficando canalizada em muitas das lives. Eu tô recebendo muito da divindade e por isso eu preciso compartilhar. Tem umas aulas que eu falo do curso, né? Que eu digo assim, gente... se a gente não passa a consciência crística, aquilo que a gente vai recebendo, a gente explode. Aí meu Deus, eu tô dizendo para as pessoas que elas vão explodir com a consciência crística, né? Mas, gente, ou explode, ou tu para de receber, porque não cabe. Teve uma época quando eu estava recebendo o protocolo para despertar a consciência crística, que eu recebia muito à noite, eu acordava 3, 4 vezes à noite dando uma palestra. E aí eu disse para a divindade assim, olha, eu aceito tudo isso, tá maravilhoso, eu tô adorando isso aqui, mas não me deixem cansada e imprestável no dia seguinte, né? Porque eu tô ficando muito cansada no dia seguinte. E aí eu parei de receber. Entende como é que funciona? A gente tem que saber bem o que a gente pede. E aí, depois que eu descansei, depois de uns 3, 4 meses, eu voltei a receber. Mas tu entende? Eles não te agridem, a divindade não te agride. Deus jamais vai te agredir. Tudo que vem de Deus jamais vai te ferir. Nunca. Né? Então, a gente sempre tem que entender isso. Deus só dá. E só há ganho e não há perdas. Então, eu trabalho para a divindade, eu vou... muita gente ficou com medo porque o Carlos descreveu a noite escura da alma que ele passou antes de receber o reinstal. E aí, nossa, todo mundo disse, nossa, se fizeram isso contigo, Carlos, o que vão fazer com a gente? Né? Gente, o reinstal faz com que tu não precise passar pela noite escura da alma. Você reprograma a tua vida sem ter que passar pela dor e pelo sofrimento, sem ser atacado por obsessores. É o que eu digo, a divindade resolve a nossa vida sempre, eles vêm resolver a nossa vida. O único interesse que a gente tem que ser é manifestar o Cristo que nós somos. Relembrar de quem nós somos, é a iluminação espiritual. Porque se esse for o nosso único objetivo, o resto a divindade vem resolver para nós. Porque não há perdas, apenas ganhos. A gente recebe, não tem como você trabalhar no centro espírita, você trabalhar na igreja, você fazer o bem para aplicar reiki. Tem várias de vocês aqui que aplicam reiki, né? Como caridade. E não tem como você fazer o bem e receber qualquer outra coisa que não sejam bens, benesses, graças. O que acontece é que você acaba sendo obsidiado porque tem uma crença de que quem trabalha para Deus é perseguido pelo mal. Aí você acredita nisso, aí você manifesta isso. Por quê? Porque a sua consciência é o único poder manifestador. Então, mesmo que não seja assim, você manifesta. Por quê? Porque o mundo não é ruim. O mundo não é terrível.
O mundo não é de dor e sofrimento, mas a gente manifesta ruim, terrível, dor e sofrimento. Por quê? Porque a gente acredita. Passou na nossa consciência, manifestou na matéria, na tua experiência. Você vai experimentar aquilo que você acredita. Então, mude as suas crenças. E se você não pensar nada sobre isso, mas trabalha, por exemplo, num centro espírita, dentro do centro espírita tem a crença de que você é perseguido quando trabalha para Deus. Então, você precisa mudar a crença, mesmo que não seja sua. Você participa da egrégora, ela está sob domínio de você. É aquela coisa que eu falei para você sobre o reiki. Eu aplicava reiki e eu ficava muito cansada, meus olhos fechavam tão cansada. Aí eu disse, não, é impossível eu trabalhar para Deus e receber qualquer coisa que não seja graças. A partir de hoje, cada reiki que eu aplicar, eu vou receber 10 vezes, 100 vezes em energia, a energia que eu doar, o tanto que eu servir, eu vou receber centuplicado, 1000 vezes. E passou a ser assim, eu nunca mais fiquei cansada. A aplicar reiki, eu fazer técnicas de cura, nunca mais. E foi assim, ó, bem assim que eu tô te falando, instantâneo. Porque é assim que é. Tu que decide, não há perdas, apenas ganhos. Tu trabalha para Deus, tu recebe graças, luz divina, dinheiro, abundância, alegria, relacionamento feliz. Trabalha para Deus, é isso que tu recebe, graças. E é assim a verdade. Só tu experimenta diferente porque tu quer acreditar diferente e quem manda é a tua consciência. Então, a partir de hoje, você trabalha para a divindade, seja de forma gratuita ou paga, porque tem que ter trabalhadores da luz que vivem disso, então precisam receber muito bem pagos. Todos os trabalhadores da luz são muito bem pagos, tá? Trabalhador da luz que não é bem remunerado é pura crença. Pura crença. Os trabalhadores da luz recebem e ganham bem. Todos. Todos. Deus não vai deixar um trabalhador dele, que trabalha para ele, ser miserável no mundo. Jamais. Se é escolha individual. E tá tudo bem também. Ele aceita isso. Ele aceita que tu queira ter catarse. Ele aceita que tu queira ter a noite escura. Mas, caso tu não queira, faz um reinstall. Deixa a prosperidade fluir na tua vida. Saiba que tu dá graças e recebe 1000 vezes. Porque Deus é infinito em generosidade. Tu dá 5, Ele te dá 10.000. Ele é assim. Ele é assim. Deus é assim. É a natureza dele. E nós somos o Filho. Nós somos o Filho de Deus. Nós somos iguais em semelhança do Pai. Então, se a gente dá 5, a gente recebe 1000. Se a gente dá 1000, a gente recebe 1 milhão. É assim que ele é e é assim que nós somos. Tá? Nós somos igual ao Pai. Em formato miniatura. Né? Nós somos como o Pai. Tá, amores? Um beijão. Amanhã a gente se vê. E é engraçado que quanto mais eu dou, mais eu recebo, né? Quanto mais eu venho aqui falar sobre o amor, quanto mais eles dizem, Ana, tu tem que ser leve. Olha o que o professor Hélio Couto disse, né? Ele disse assim, tu tem que fazer um bolo e receber flores. Essa é a tua missão aqui. Seja leve. Tu não veio para ser forte. Ele, poxa, mas a vida inteira eu tive que ser forte, agora eu tenho que ser leve. Então me ajudem, né? Porque eu não sei ser leve, eu tenho que aprender também. E foi só eu ter a intenção de querer ser leve, eu ganhei a leveza, eu me tornei leve. Vocês podem ver aqui se eu não me tornei leve. Vocês estão me vendo o tempo todo, eu não tô com um script. Eu me tornei leve, com o simples desejo de querer ser leve. Eu aceitei o que a divindade quer para minha manifestação aqui. Eles querem que eu seja um exemplo de leveza. Então assim eu serei. E não de força. Deu. Pronto. Assim é. Tá, amores? A gente se vê amanhã às 6 da manhã, tá? Beijinho. Amo vocês. Cami, meninas,
O que vocês quiserem recortar, tem bastante coisa. Teve uma hora ali que eu tava falando que eu senti, nossa, isso aqui vai dar um corte maravilhoso, né? Aqueles cortes que ficam famosos nos TikTok da vida, né? Que falam sobre quem é você, quem é teu pai, o que tu tá fazendo aqui, né? Então, façam esses cortes, tá? Vocês estão autorizados a fazer, a compartilhar. Só lembrem de me marcar para as pessoas saberem quem falou, né? E poderem seguir, tá? Beijo, beijo, amores. Vanessa, Camila, Cláudia, todos vocês. Muito obrigada, Fernandas, tá? Amo vocês e amanhã a gente tá aqui às 6 da manhã de novo, tá? Até amanhã.